Mensagem de Deus para o seu coração. Gente querida, é muito importante tudo que a gente falou até agora, você que está nos ouvindo ao vivo pelo rádio. Mas agora temos aqui uma palavra também interessante. Quero compartilhar com você sobre a palavra sabedoria. Sabedoria. Provérbios, que é um livro que a gente lê sempre, Provérbios 4, a gente vai ler o verso 5, 6 e 7. Vamos lá. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Próximo. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, contudo, o que possuis, adquire o conhecimento. O que é a coisa principal? A sabedoria. Está escrito no verso 7. A sabedoria é a coisa principal. Não é a grana, o dinheiro. Certo? É a sabedoria. É a sabedoria. Então a palavra para esse início de semana, para essa segunda quinzena de janeiro, é sabedoria. Você, se tivesse um medidor de sabedoria, você que está me ouvindo, você acha que você tem sido uma pessoa sábia? Você tem tido sabedoria no seu falar? Sabedoria nos seus pensamentos? Sabedoria na sua comunicação com a sua família? Você acha que você tem tido sabedoria para dialogar com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais? Você acha que você tem sabedoria para conversar com o patrão, com a patroa, com os empregados? Ou seja, sabedoria. Eu separei aqui, entre tantas coisas sobre a sabedoria, uma definição simples de sabedoria, porque aqui eu não quero falar apenas de uma sabedoria humana, eu quero falar da sabedoria de Deus. A sabedoria que tem sua origem em Deus, não na própria pessoa. Né? E como eu posso dizer isso aqui? Olha que interessante uma das definições da sabedoria. A sabedoria é a habilidade de julgar e agir conforme as orientações de Deus. É o mais valioso dos bens. Então aqui estamos falando da sabedoria divina. Entendeu, José? Sabedoria de Deus. Vamos usar o conhecimento. Por exemplo, quando você vai observar o livro de Provérbios, a gente percebe que tem algumas palavras-chave. E ele fala muito sobre sabedoria, fala sobre conhecimento, entendimento, instrução, temor a Deus ou temor ao Senhor. Então, é interessante essa questão porque ele está dizendo aqui, vou repetir várias vezes, o verso 7, a primeira parte do capítulo 4. Sabedoria é a coisa principal. Vamos lá? Sabedoria é a coisa principal. Então eu quero que você guarde essa frase. A sabedoria é a coisa principal. Eu fiz várias perguntas para você analisar. Nós somos um ser pensante. Como diz um filósofo, se eu não me engano, penso, logo existo. Você é um ser pensante. Quem me ouve desde o início pode notar o que a gente, na abertura, a gente fala alguma coisa. Sempre está intercalado com a palavra. Às vezes é programado e às vezes não. Entendeu? Você vê como Deus está aqui nas palavras. Então, é muito importante isso aqui. Então, se eu quero... Porque às vezes tem gente, Josué, que fala assim, esse ano eu quero ter abundância na minha vida. Mas essa palavra abundância se torna genérica. Como eu vou ter abundância? Se eu falar, esse ano eu vou terminar a construção da minha casa, eu vou ganhar mais dinheiro, um exemplo. Se falar só isso, mas como eu vou fazer isso? Obviamente tem que ser trabalhando, tem que fazer alguns extras e coisas desse tipo. E se vier uma bênção de alguém te abençoar, melhor ainda, mas sempre tem que ter trabalho, isso é óbvio. Trabalho gera riqueza, gera salário e assim por diante. É necessário o trabalho. Não é? Então, se você quer ter conhecimento em uma determinada área, o que você tem que fazer? Você tem que ler, não é o que a gente falou no início? Ler, pesquisar. Não é? A pessoa que faz, por exemplo, uma faculdade,
Se ela quer fazer uma faculdade apenas para ter um diploma, ela já está pensando, é um pensamento medíocre, entendeu? Aquela pessoa que diz, eu quero fazer uma faculdade só para ter um diploma. Tudo bem, tem muita gente que pensa assim, mas particularmente eu penso que é um pensamento muito fraco, né? Porque são tempos, você vai estudar lá 2 anos, 2 anos e meio, geralmente esses cursos assim que são mais curtos é 2 anos e meio, né? Uma faculdade é 4, dependendo do curso é 5 anos, às vezes até 6, depende da formação que a pessoa vai querer, né? Então, eu estou dizendo essas coisas que se você quer um determinado conhecimento, se você quer adquirir sabedoria em uma área profissional, você vai ter que se dedicar para aquilo. Mas eu quero chamar a atenção aqui para a sabedoria espiritual, para a sabedoria de Deus. Então Salomão, ele fala aqui também, Josué, vamos ler Provérbios 2, capítulo 2, o verso 2 e 3, olha que interessante. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. Prossiga. Se como a prata e buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Então veja bem, é isso aí. O verso 3 ele fala, o verso 3, o verso 4, ele fala justamente o tal do se. No capítulo 2 de Provérbios, ele diz se clamares. Preste bem atenção, se clamares por entendimento. No 4 ele diz se com a prata a buscares. Se. Tá vendo aqui? Esse se tem revelação aqui. Se você fizer algo, você vai ter. Se você tomar a atitude certa, você vai ter resultado. É assim. Se buscar, se orar, se clamar. É assim que funciona. Então, muitas pessoas não crescem em nada porque não está fazendo a sua parte. Não está fazendo. Às vezes tem gente que pode até dizer, mas como assim, pastor? Eu faço tudo certinho, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom filho, eu sou bonzinho, eu faço tudo certinho, eu oro, eu até ajudo com contribuição financeira para a obra de Deus, eu faço isso, faço aquilo. Então, se você está achando que está fazendo certo, calma, você vai colher. Sabia, José? O Salomão fala, a gente já falou, há tempo para tu, há tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de colher. Então, se você acha que está fazendo tudo certo, porque eu vou falar uma coisa para você aqui. Quando você toma atitudes certas e Deus aprova, pode ter certeza que no mundo espiritual vai ter resistência. Então você tem que entender isso. Então, mesmo Deus estando comigo, eu estando com Deus, e você estando com Deus, e Deus estando com você, e você fazendo a coisa certa à luz de Deus, da palavra, vai ter resistência no mundo espiritual. Há barreiras malignas. O Daniel, né, o famoso Daniel, no livro de Daniel, o homem pediu a Deus lá e teve uma batalha de 21 dias, né? E o que o anjo falou? Desde quando você começou a pedir, já estava pronto. Mas houve trava, houve batalha, houve obstáculo, houve guerra espiritual, entendeu? Então é por isso que, se você faz certo, vai ter um tipo de resistência. E se você fizer errado, vai ter resistência também. Você está entendendo? Então é aqui que está o detalhe. Então eu tenho que entender, se eu estou sofrendo algum tipo de resistência, que nesta manhã Deus nos dê essa sabedoria, esse discernimento espiritual para a gente saber, essa resistência está sendo do inimigo, do diabo, das forças do mal? Ou é alguma resistência porque eu estou desagradando a Deus e com isso a porta se fecha? Sabia disso? É interessante, rapaz. Sim. Eu estava observando sobre esse negócio tal da resistência, né? É você resistir a um assunto, você não querer aquele assunto, porque às vezes, no nosso meio cristão principalmente, quando você está ouvindo um assunto que te interessa, nossa, você até elogia o pregador. Mas se você está ouvindo um assunto que não te interessa e é importante, você não quer nem ouvir a pessoa. Uhum. Isso é resistência, você está se resistindo. Você está entendendo? Uhum. Então a gente também tem costumes, eu não quero ouvir esse, eu não quero ouvir aquilo, e de repente a gente está resistindo a uma coisa que não é para resistir. Uhum. Por isso a importância da sabedoria. Então Salomão falou, olha, o que é principal? A sabedoria. A sabedoria é a coisa principal. A sabedoria de Deus. A sabedoria espiritual. Entendeu?
Vamos ler aqui Tiago, vamos lá para Tiago. Tiago, ele fala aqui, ele separa a sabedoria de Deus e a sabedoria terrena, né? Quero deixar claro que essa sabedoria terrena não tem nada a ver, né, com os seus estudos, que você faz faculdade, não tem nada a ver. Estou falando de outras coisas, de comportamento, vamos assim dizer, né? Vamos ver lá, Tiago, ele fala pra gente no capítulo 3 de Tiago, do 13 ao 17. Achou aí? Então, sim. Pode começar, do 13 ao 17, pode ler. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Vocês perceberam, queridos, que aqui em Tiago ele deixa bem claro para você ter o discernimento, saber da verdadeira sabedoria? Porque a sabedoria de Deus tem um tipo de comportamento para quem a pratica, né? A sabedoria que não é de Deus é outro comportamento. Então você aprendendo isso aqui, você consegue fazer uma leitura da sociedade atual, do povo, do ser humano, do planeta Terra, inclusive aí próximo de você. Então ele começa dizendo, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então a gente está falando da sabedoria de Deus, a sabedoria inteligente, a sabedoria espiritual, vamos assim dizer. Então no livro de Tiago, capítulo 3, que foi lido agora do 3 ao 18, fala das duas sabedorias. E isso é muito importante, por isso que Salomão falou, que a sabedoria é a coisa principal. Então tem muita coisa dando errado por falta de sabedoria. Entende? Então se você, por exemplo, é casado, e você está tendo um problema no casamento, algum tipo de problema, né? Cada caso é um caso, cada problema é um problema, aí é óbvio, né? Então, então, se você tem a sabedoria de Deus, você vai buscar resolver esse problema conjugal à luz da sabedoria de Deus. Mas se a pessoa não tem essa sabedoria, ela vai no conselho de quem não tem a sabedoria de Deus. E deixa marcado aqui o Tiago, mas volta lá no Salmo 1º, que é um outro assunto, mas no Salmo 1º diz, para a gente não andar no conselho dos ímpios. Então eu quero atribuir, essa palavra ímpio tem muito significado, mas é aquele que, não, na minha opinião, uma parte dela é a que não tem a sabedoria de Deus. Entendeu? O que diz o verso 1º? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Está vendo como Deus está agindo aqui na mensagem? Eu preguei essa mensagem no presencial ontem, e hoje eu estou dissecando ela, e Deus já está dando outro texto aqui. Olha que coisa linda é a palavra de Deus, o agir do Espírito Santo. Então está dizendo aqui, ó, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e medita na sua lei medita de dia e de noite. Se medita porque ouve, se ouve porque também está lendo. Ó, aqui, ó, tem tudo a ver com o que a gente falou no início, quem está ouvindo a gente pelo rádio, ao vivo, desde o início. Ok? Então, se veja bem, então, a sabedoria, então se você está com um conflito na criação dos filhos, então, se você quer a sabedoria de Deus e tendo a sabedoria de Deus, você vai dar dicas para os seus filhos, você vai dar orientações, você vai dar conselhos à luz da sabedoria de Deus. Entendeu? Você dá o conselho. Agora, se o outro lado vai praticar, aí é outra história. Mas você tem que ver esse lado. Aí ele diz o seguinte, no verso 14, camarada, olha só que interessante. O verso 14 de Tiago 3 diz assim, mas se tendes amarga inveja, preste atenção, pessoal,
Além da inveja, ela é amarga. Amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Olha o verso 15. 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Preste atenção, queridos. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal. Quando fala animal, está dizendo que pertencente ao natural ou físico, aquilo que não é espiritual. Nós trabalhamos com a palavra e nós temos o mundo espiritual, então nós temos que saber o que Deus está falando, o que Deus quer, como resolver essa situação à luz do espiritual de Deus, do Espírito Santo, é isso. Entendeu? Então, amarga inveja. Preste atenção. Vamos ler aqui, aí ele dá a dica. Olha só, no verso 16, Josué. 16 de Tiago. Sim, senhor. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Repeteco? Essa não é a sabedoria que vem do alto. Não, mas volta ao 16, perdão, subi ali. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. E quando ele fala assim, sentimento faccioso, o que significa essa palavra faccioso? Significa que ou que exerce alguma ação violenta ou subversiva. Ou quem tem espírito sectarista, parcial, não é? Entendeu? Faccioso, vamos ficar com essa parte aqui, ó, que tem uma ação violenta. Vocês não estão percebendo como a sociedade está violenta? Uhum. Violenta nas palavras, violenta nas suas ações, nas suas atitudes. Percebe-se. Então, isso não é de Deus, obviamente, isso é maligno, isso é diabólico, ok? E ele está dizendo, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa, gente. Isso é Bíblia pura. Está aqui escrito, está nítido para entender. Então nós temos que compreender, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, se você crê no Senhor Jesus, se você quer seguir a palavra de Deus, você tem que entender o seguinte, que a nossa arma não é carnal, é espiritual, que a nossa luta não são contra pessoas, nós amamos as pessoas, mas a luta é batalha, gente, espiritual. Então por isso nós temos que ter conhecimento da palavra, entendimento do que Deus está falando. Quantas pessoas, às vezes, estão num templo, cultuando a Deus, talvez até muitos altares, né? De templos religiosos, de pessoas dando bons ensinamentos, mas lá na casa dele, ele não pratica nada daquilo que ele ensina. Ele dá bons ensinamentos como ser um bom pai, um bom marido, e ali quem vê, os irmãos que vê aquela pessoa ensinando, fala, não, esse camarada queria ser da família dele. Mas lá nas quatro paredes da casa dele é outra pessoa. Eu tenho uma ética, mas você não faz ideia. A gente recebe muitos pedidos de oração assim que chega a arrepiar. Muitos nessa área de comportamento. Comportamentos esquisitos. Ou seja, lá em 1h30 num culto presencial, é um santo ou uma santa. Meu amigo, minha amiga, mas no dia a dia, principalmente em casa. Que eu sempre digo o seguinte, quem conhece a gente, quem convive com a gente. É a esposa, é o marido, é o filho, é a filha. Não. É isso aí, pessoal. Então nós temos que ter entendimento, sabedoria. Sabedoria. Agora, Tiago, ele dá um esclarecimento aqui no verso 17 sobre a sabedoria que vem do alto. Vamos lá? Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É isso aí. Isso aí. Eu vou ler em outra Bíblia que diz assim, mas a sabedoria que vem do alto, ou seja, de Deus, é antes de tudo pura. Pureza, olha só que legal. Pura. Depois ela é pacífica. Pacífica. Nós somos da paz. Por isso nós falamos paz, né? Paz. A nossa saudação é paz. Tem vários tipos de saudação. Tem paz, tem shalom no hebraico. No português é paz. Uns falam paz do Senhor, paz de Deus, graça e paz. Tudo é a mesma coisa. Cada um tem lá, cada instituição religiosa, mas tudo está na Bíblia. Mas a paz. Então,
Nós somos da paz. O verdadeiro filho de Deus, ele não é da encrenca, ele não é da confusão. Tá certo? Aí ele fala, pacífica, amável, compreensiva, olha só, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Essa é a sabedoria. Então anote aí, estude, releia, pense e peça a Deus, porque a Bíblia diz, Tiago também diz, que nós temos que pedir. Tem aqui a receita aqui no livro de Tiago. Olha só. Olha, lê para mim, por favor. Tiago, capítulo 1, o verso 5. Às vezes você está falando, eu não tenho essa sabedoria, então eu vou dar a receita para você agora. Anota aí. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Quem que dá então a sabedoria, gente? Deus. Deus. Quem que tem que pedir? Nós. A gente, pessoal. Você, eu, tem que pedir. Peça. Peça. Deus vai te dar. Pratique-a. Você é um ser pensante. Pare para pensar. Pense. Reflita. Tá certo? Olha só o que Deus está falando. Eu teria mais coisas para falar aqui, mas o tempo não permite. Mas eu quero encerrar, José. Não vai dar para explicar, mas eu quero encerrar com 1 Coríntios. Aqui em 1 Coríntios. Não vou explicar, isso aqui não é o objetivo, mas já deixar a dica aqui. 1 Coríntios, para explicar que toda essa fonte de sabedoria vem de Cristo, de Jesus. Então não tem como um ser humano ter a sabedoria de Deus se ele não acredita em Jesus. Não tem como ele ter a sabedoria de Deus se ele realmente não confessa a sua crença, a sua fé em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então 1 Coríntios capítulo 1, o verso 23 e 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, por poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos ou gentios, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Fico com essa palavra e mãos à obra. Muita sabedoria para todos nós. Grande Deus, muito obrigado, Senhor, por estar iniciando pelo rádio mais uma semana de fé e milagres. Obrigado, Senhor, porque eu creio que tudo que nós falamos aqui desde o início até agora tem sido útil para as pessoas. Cada um certamente está pegando uma coisa, uma palavra, um ensinamento, uma dica, uma instrução espiritual. E agora nesse encerramento, Pai, dê a nós e aos ouvintes sabedoria do alto, Senhor. Que essa unção, essa sabedoria do alto venha sobre nós, Pai. Abençoa os ouvintes que acompanharam, que estão acompanhando, que estão precisando de um milagre, de uma cura, de uma libertação, de uma provisão na área específica em que ele precisa. Nós entramos em concordância e entregamos diante do Senhor todos os pedidos e pedimos socorro, Pai, ajuda, misericórdia e que a bênção alcance a todos que precisam. E repreendemos agora todo espírito de divisão, de facção, todo espírito das trevas, todo espírito mau, tudo aquilo que é diabólico, que é maligno, tudo aquilo, meu Pai, que está atrapalhando o crescimento dessa pessoa, que está trazendo tristeza neste lar, se é justamente a sabedoria maligna, a sabedoria terrena, diabólica, que está atuando neste lar, nós ordenamos agora em nome de Jesus, que esse espírito de sabedoria maligna saia agora em nome de Jesus e que venha sobre todos nós a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta programação e todas as passagens, Pai, que foi lidas aqui em todos os livros que foram passados para o ouvinte. Obrigado porque cada um entendeu de uma forma, cada um vai também praticar, Senhor, esses ensinamentos para que nós sejamos cristãos melhores, cristãos sábios e que possamos, Senhor, ganhar mais almas para Ti, Senhor, para Cristo, através dos nossos testemunhos de vida, Pai. Então que o Senhor use cada um nesse dia, nessa semana, Senhor, que ouviu toda a ministração desde o início até agora. Abençoa, Pai, grandemente todos com saúde física, emocional, meu Deus, arrancando toda a ansiedade, depressão, estresse, doenças físicas e emocionais. E reaviva, Pai, a fé dessa pessoa. Eu peço também, para encerrar a oração, pelos agentes de Deus, sim, em nome de Jesus, Pai, que haja uma grande abastança na vida de todos os agentes de Deus que têm contribuído, que porventura outro deu um intervalo por uma situação talvez difícil, e aqueles, Pai, que estão se levantando, Pai, para também contribuir e entender, Pai, que a sua contribuição é para alcançar mais almas, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Debaixo da unção, posso ordenar enfermidades, vão ter que sair. Todos os problemas e angústia Deus vai destruir. Toda barreira cai por terra, não vai resistir. Debaixo da unção, posso abrir muitas prisões só com o meu louvor. Posso tirar milhões do abismo em nome do Senhor. A unção de Deus está sobre mim, sobre ti também. Gente querida, muita unção, muita paz, prosperidade e sabedoria do alto para vocês. Um abraço aqui para nossa querida Rosângela, Luiz e família, obrigado aqui pela notícia. Também Gease, tanta gente linda com a gente aqui. Permitindo Deus, a gente volta amanhã com muita fé. Divulga esse horário, de segunda a sexta, das 8h30 às 10h, agindo Deus quem impedirá. Se você quiser ofertar através de um Pix, tem o nosso site, agindodeusquemimpedirá.com.br, agindodeusquemimpedirá.com.br. Agradecemos demais você que está ajudando e vai ajudar também a partir de hoje. Plante a sua semente com sabedoria e a colheita vai ser gigantesca. Obrigado, Josué. Obrigado, queridos. Uma boa semana. Deus abençoe. Debaixo da unção, posso ordenar enfermidades, vão ter que sair. Todos os problemas e angústia Deus vai destruir. Toda barreira cai. Olá, queridos de Campo Largo e região. Dia 23 de janeiro, às 3 horas da tarde, estaremos no Hotel Campo Largo, da Avenida Vereador Arlindo Chemin, 611. Entrada franca, venha com a sua família para o Agir de Deus na Jornada da Fé 2022. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.